ou revelação, fomos feitos à imagem e semelhança dos deuses. Eu vi comentários aqui e acolá de pessoas que não entenderam nada. Sabe o que é nada? Eu vi muitos comentários de pessoas que não entenderam nada. Eu vi gente dizendo que então nós já somos deuses, outros dizendo pior do que isso. Outros dizendo coisa pior do que isso. Dizendo que nós fomos feitos junto com os deuses. Teve gente que escreveu que nós somos feitos junto com os deuses. E que Deus nos fez iguais. Nós e os filhos de Deus somos iguais. Mas eles caíram e nós não podemos cair. Quer dizer, não entenderam nada. Gente, nunca expresse uma opinião. Isso é sair do sistema. E é isso que é sabedoria e visão, a última fase que começa agora. Começou há um mês, 2 meses no EC e vai até o fim. Se você ficar comigo, você vai crescer muito. Eu vou crescer contigo. Você vai crescer comigo. Nós vamos crescer. Vem comigo. Feliz é aquele que ouve e não tem que sofrer para ouvir. Ó, então, para que você não corra o risco de fazer como muitos estão fazendo, deturpando tudo que ensinei e expressando opiniões sem ter entendido. Nunca expresse uma opinião sem ter compreendido. Revelação, fomos feitos à imagem e semelhança dos deuses. Isso aqui foi falado ontem. Essa é a primeira parte. Quem não assistiu a primeira parte não vai entender a segunda parte, que é esse vídeo que você está vendo agora, que vai se chamar, como você está vendo na tela, Revelação ou Revelações, seremos os novos deuses. E a imagem no fundo, escurecida, daqui para frente nesse novo EC, sempre vai representar o tema. E só os sábios entendem. Só os sábios discernem o porquê da imagem no fundo. Vamos para frente? Então, ontem nós falamos sobre a expressão muito usada pelos trinitários, quase toda a teologia é trinitária, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não. William Branham dizia, e poucos unicistas monoteístas diziam que são os anjos que ajudaram o Criador a fazer o homem. Por isso o plural façamos. O mesmo plural que nós vamos ver daqui a pouco em Gênesis 11. Só que é mais do que isso. Não é uma qualquer classe de anjo que ajudou ele, mas sim os seus filhos. 72 filhos, uma geração feita num mundo pré-adâmico de 72 filhos conhecidos hoje como deuses, ou como filhos dos deuses, ou como filho de Deus, ou como gênios da humanidade, aonde esses seres poderosíssimos, eles participaram ativamente do início de todas as coisas, juntamente com o nosso Criador, o Espírito Ruach, que é a luz de toda a existência. A luz de toda a existência, a macroconsciência, o Criador de todas as coisas, chamou seus filhos, fez estrelas para eles, fez planetas para eles, e ainda chamou-os para criarem o homem à sua imagem e semelhança. Infelizmente, os teólogos usam isso para a Trindade. Os teólogos vão dizer que os filhos de Deus não são extraterrestres, não são seres de outros planetas, não existem deuses, Deus não tem filhos, e que esses são os filhos de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Mas eles caem em seus argumentos falidos e reprováveis, quando eles escondem o sexo dos anjos, colocando asinhas nos pés dos anjos, quando eles escondem Jó 38, Jó 1, Jó 2, quando eles escondem todo o conhecimento absolutamente óbvio que qualquer pessoa
com o mínimo de inteligência possível, com humildade no coração, vai entender que Gênesis 1, que Gênesis 6, que Gênesis 8, que Gênesis 11, todas essas peças se formam e juntas e nos dão a incrível visão de quem são eles. Isso eu estou falando usando a própria Bíblia, sem precisar usar um documento extra bíblico. Continuemos. Em Gênesis 6, nós estudamos ontem, o capítulo mais cristalino sobre esse assunto, onde os filhos de Deus descem à terra e com corpos possivelmente de homens de 33 anos, corpos de machos completos, porque 33 sempre foi, na concepção judaica, a idade máxima completa de um homem, a idade ideal, né, de maturidade completa, onde o homem atinge sua maturidade completa. E eles desceram e tiveram relação com as mulheres e nasceram então os nefilins. Depois, mais tarde, anaquins e tantas outras classificações de gigantes que tinham altura de 2,90 metros até 4 metros e alguns centímetros. Deus então manda destruir tudo com água do dilúvio. E Sem, Cão e Jafé, aquelas 8 almas que saíram da arca, os 3 casais conseguem então começar a povoar a terra, se expandem para a Europa, para o que hoje é a Europa, a Ásia, a África, para aquele mundo pré-América, e são influenciados pelos 72 filhos de Deus, culturalmente, ideologicamente, filosoficamente, para que eles possam criar então as 72 nações. Aí então, nós chegamos no momento, aqui na verdade esse slide deveria ter sido colocado antes, que é o momento em que a destruição dos filhos deles, em Gênesis 8, que são os netos de Deus, isso é, os gigantes que morreram pelas águas do dilúvio, por isso Deus interferiu absolutamente, mandando água sobre toda a terra, cobrindo toda a terra, para que esses gigantes não pudessem escapar, mesmo eles, imagine vocês, esses gigantes subindo nas montanhas, com 4 metros e alguma coisa, mas todos foram destruídos, todos foram mortos, e por serem seres híbridos, os seus espíritos ficaram aqui na Terra, e são esses espíritos que possuem as pessoas, como eu já falei nos vídeos de demonologia, como eu já falei nos vídeos de Umbanda, nos vídeos 666 Salomão, nos vídeos Fator RH negativo, e eles continuam, mesmo assim, os filhos de Deus, não os netos, a atuar aqui na Terra até o ano 4000, quando o Cordeiro é imolado, isto é, quando Deus vem morrer por nós em carne. Então entenda que os filhos de Deus tiveram relação com as mulheres e nasceram gigantes. Muito bem. Esses gigantes morreram pela água, mas eles não pararam por aí. Eles continuaram agindo como fanfarrões, como parlapatões. Eles continuaram provocando o Criador por inveja daquilo que seria o nosso futuro, daquilo que será o nosso futuro e que será revelado hoje. Seremos deuses. Seremos, não somos. Somos poeticamente, porque passado, presente e futuro nesse mundo holograma é a mesma coisa. É na visão poética de Salmos. Entenda, não confunda as coisas, não distorça as coisas. Isso aqui não é esoterismo. Isso aqui é o lado que você sempre conheceu do cristianismo mesa branca e do outro lado que você não conhece, o esoterismo, com a síntese dos dois lados, a pura e mais verdadeira palavra, a realidade dos fatos. É isso que se aprende aqui. Unindo os dois lados, entendendo os dois lados. Então, vem comigo e entenda. Eles voltaram, mesmo depois dos seus filhos, os netos de Deus, terem morrido em carne, e os seus espíritos estarem, milhares e milhares de gigantes morreram, portanto, milhares e milhares de espíritos estão na terra, como aquele gadareno tinha só ele, 2.000 dentro dele, outro evangelista, outro autor vai dizer 3.000. 2.000 espíritos de gigantes dentro de uma pessoa,
E são esses que possuem as pessoas. E aí vem o engano do espiritismo de achar que esses são espíritos de homens mortos. Como Samuel voltou, e de fato ele voltou, foi o único que voltou, pelo menos aquele que se tem relato, Deus permitindo que voltasse para dar uma lição em Saul. Existe essa possibilidade, mas só se Deus permitir. Então, os espíritos que aí estão hoje e que atormentam as pessoas e que entram nas pessoas não são espíritos de homens, mas espíritos de gigantes. Homens sim, mas homens híbridos. E não qualquer homem, não é sua bisavó, nem qualquer geração atrás, bisavô, tio falecido, nem pai falecido, nada disso. Nada do gênero, da espécie, da natureza. Nada disso. Mas eles continuaram como parlapatões, descendo aqui como fanfarrões, rebeldes, e esses espíritos rebeldes, enciumados, invejados, com inveja de nós, continuaram a ter relação com as mulheres e nascer gigantes. A ponto que, leia comigo o que dizem em 1 Crônicas 20, versículo 6, ali no final, e 2 Samuel 21, 20, uma cópia fiel do texto, que diz: noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Por isso que o filme de Noé, feito em 2014, tido pelos teólogos como um filme aberrante, sempre assim, a única coisa que eles sabem dizer, heresia, heresia, seita, seita, heresia, 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 porque a cabeça deles é pequena, tal como a visão deles, tal como tudo neles, tal como o que eles professam. Embora é verdade sim que o filme é cheio, emanado, eivado de invencionices, de ficção, mas a base do filme está certa. A base do filme está certa, quando nós vemos 24 dedos ao todo. Sabe, é sempre aquela coisa do teólogo medíocre, criticando filmes que saem e fazem igual o Papa. Sai o filme e critica. Tudo que acontece é conspiração, tudo é do mal. Claro que tudo é do mal. O mundo é do mal. Cabecinha pequena. A teologia a pequenas pessoas. Eu estou te convidando a desteologia. Eu estou te convidando a você entender de fato a verdade. Suprema, excelente, sublime. A sabedoria, visão de águia. Escute, eles tinham 24 dedos ao todo. Ele era também descendente de Rafa. Veja, Números 13, 33 já falava dos gigantes que nós conhecemos, que Moisés se deparou com eles, depois Josué se deparou com eles, como vemos em Josué 13, 12. E, portanto, durante muitas vezes na história, até o ano 4000, de Adão até o segundo Adão, da primeira serpente que entrou no jardim, como falei na primeira parte do vídeo, até a segunda serpente, que é Jesus. Jesus é o primeiro Adão, é o segundo Adão, porque derruba o primeiro Adão, e Jesus é a segunda serpente, a serpente de bronze levantada no deserto, para restaurar a obra da primeira serpente que entrou no jardim, e que é o seu lado mal. Assista meu vídeo, Deus é bom e mal, assista meu vídeo, Deus é o diabo. Isso é só pra gente, ó. Você está chegando agora, tenha calma. Se você for sabedor, se você for sábio, se você for alguém que já se alimenta de sabedoria, vai entender. Senão, do contrário, só daqui um bom tempo que você vai voltar a me assistir. E se voltar. Continuemos. Eu estou fazendo um resumo do vídeo de ontem. Mesmo que você tenha assistido a primeira parte, haja vista, muitas pessoas não compreenderam o estudo de ontem. Então eles vão criar essas 72 nações. Aí vem os caucasianos, os jaféticos, que se espalham pela Europa, da Turquia para a Europa toda. Aí eu falei sobre Marto e Morco, que habitam em Marte e Tétis, sobre os alienígenas, sobre os livros do profeta Zabuque Zósimo. Você tem que assistir a primeira parte para saber. Falei também sobre Gênesis 11, os idiomas. Quando novamente, agora eu tenho que frisar essa parte para que você entenda comigo. Nós encontramos novamente a expressão. Nós encontramos novamente a expressão lá de Gênesis 1, 26, ou seja, no mesmo sentido, no plural,
Se eu paro um pouco aqui o raciocínio, pessoal, é porque eu não tenho uma equipe para me ajudar e fazer tudo. Sou eu que troco de câmera, eu que ativo tudo, eu que faço tudo sozinho, eu não estou só sentado falando. Por isso, meu raciocínio é comprometido a todo momento. Tenham paciência, um dia terei uma equipe toda. Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. E assim vai. Aí até que chegamos no plural, como Gênesis 1:26. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então, quando ele fala venham, plural, desçamos, plural, confundamos. Por isso agora eu revelo a vocês. E a revelação só está começando hoje. Por isso a expressão língua dos anjos. Olha que revelação sublime. Por isso, língua dos anjos. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. O Senhor, porque é Ele quem faz, Ele que delibera, Ele que ordena, e os seus filhos que executavam juntamente com Ele. Veja então essa passagem de Gênesis 11, onde Deus chama os anjos e eles descem para confundir os homens. Os anjos que já estavam, os filhos de Deus, os 72, com inveja do homem, posso imaginar, você pode imaginar a alegria deles em ver Deus descontente com a criação. Aí Deus manda água e destrói os gigantes. E não só os gigantes, como toda a humanidade, exceto 8 pessoas. Nesse momento, os filhos de Deus que estavam com inveja de nós, do propósito de Deus para nós, ficaram felizes. Só sobrou 8. Morreram nossos filhos híbridos, os gigantes, mas da humanidade toda, a humanidade toda distraída, materialista, a humanidade toda envolvida em festas, casamentos, distrações, sem nenhum compromisso com Deus, sem o escutar Noé, que pregou durante 120 anos, só sobraram 8 almas. Eles estavam felizes. Porque eles pensaram, agora nada mais nos ameaça. E ainda escutaram o pai deles dizer, eu fico, no original não é me arrependi de ter criado. No original não é nem essa expressão poética, é fiquei absolutamente triste, em depressão, uma tristeza profunda. Deus ficou em depressão. Deus ficou depressivo por ter feito o homem. Uma tristeza muito grande invadiu o coração de Deus. Tudo isso é poético. Ele ficou tão triste, tão amargurado, e os filhos de Deus viram ele abatido. E por certo, aqueles invejosos, aqueles que estavam escolhendo o lado mal, aqueles que estavam escolhendo fazer o mal, a ciência do mal, estavam felizes. Mais tarde, Sem, Cão e Jafé dominam a terra, fazem muitos filhos, vai um povoando esse mundo. Vamos multiplicar novamente. Multiplicar e encher o mundo. Nesse momento de expansão, eles agem influenciando 72 nações. E Deus está olhando e deixando isso acontecer, até porque, mais para frente, o que ele vai exigir é exatamente isso. No crivo do holograma, no crivo do homem, da pseudo-existência, que o homem, microconsciência, escolha ele como único Deus e não outro. E não escolha os deuses, que é o trabalho que os seus filhos vão fazer disputando com ele, por inveja. Então veja só, o que é que nós temos agora? Nós temos, nesse momento que chegamos em Gênesis 11, Deus convidando eles, irritado com um homem chamado Nimrod, que é o primeiro Nabucodonosor, um homem arrogante, né? E ele irritado com Nimrod, todos os homens que se uniam para fazer o mal, a corrupção do gênero humano generalizada novamente. Ele convida os seus filhos para fazer uma Babel, uma confusão. E ele cria então os idiomas. E esses filhos de Deus descem, vão na consciência do homem, porque como eu falei no vídeo 666 informática, e eu vou falar em breve sobre isso do filme do renascentismo, a nossa mente é nada mais do que um software.
e o cérebro é o hardware. A nossa mente é nada mais, nada menos do que números e letras, gematria. Tudo, na verdade, se expressa, pode se expressar por códigos-fontes. E é assim que tudo foi feito. Né? Isso é incrível. Na linguagem da comunicação, um código-fonte. Tão incrível que no juízo final, esse mundo holograma vai incluir os seus fotogramas do filme da sua vida, como mostra o filme Lucy. Tão incrível que, como mostra no filme Transcendência, tudo que você faz é registrado como num computador. Não há como apagar o que você faz numa rede social. Não há como apagar o que você faz no teu histórico da Google. E assim também a sua consciência, tudo que ela faz, tudo que você delibera, tudo que você escolhe, está gravado diante do Senhor. Você nunca vai poder fugir dos seus atos. Naquele dia, não tem para onde você ir. Porque os seus dados, de tudo que você pensou, que você fez, está lá. Os hormônios que teu corpo libera, citocina, dopamina, o que for, o hormônio que for da alegria, do prazer, o que for, todos os hormônios, todos os neurônios, todas essas fisicalidades, microfisicalidades, mediofisicalidades ou macrofisicalidades, como os órgãos maiores, tudo isso registra as tuas escolhas dos teus 7 sentidos e registram se você é uma pessoa do terceiro poder ou não. Portanto, não tem para onde você fugir. Não adianta você querer fugir naquele dia. Você, meu caro nobre amigo que me assiste, amiga, escute. Os filhos de Deus foram lá no córtex, na parte da comunicação da linguagem, que é um dos sentidos principais do homem, que revelam muito sobre quem ele é, porque cada um dá o que tem, e a verdade é que uma pessoa, quando se comunica com seus dedos ou com sua boca, ela revela quem ela é. Basta abrir o coração que todos se revelam. Ninguém pode esconder o que é pelo seu linguajar. Então, essa pessoa dá o que tem. Se ela tem maldade, ela vai escrever maldade. Se ela tem maldade, ela vai falar maldade. Se ela é consciência boa, ela vai escrever coisas boas, ela vai falar coisas boas. Cada um dá o que tem, cada um revela o que é. Essa é a mais pura e cristalina verdade. E os filhos de Deus foram lá no córtex do ser humano e mexeram com a autorização de Deus. Estavam todos felizes, porque agora eles estavam no domínio, no controle, estavam muito bem com seu pai, mesmo tendo descido e tido relação com as mulheres. Deus levou aquilo, Deus deixou, deve ter dado uma boa exortação neles, mas tudo fazia parte do seu propósito, que parece tão longo, tão longínquo, parece tão difícil, porque estamos aqui nessa matéria limitada nesse cronos, preso aqui embaixo, parece que tudo é tão difícil, mas quando sairmos daqui, desta matéria, quando formos uma exomatéria, extramatéria, quando sairmos de toda a materialidade, nós vamos entender todas as coisas, que esse mundo foi só um tempo tão rápido como 7 dias. E diante de todas as eternidades, esse tempo não é nada. Mas por que tanto crivo? Por que tanta maldade? Por que tanta coisa? Por que Deus fez tudo isso? E as pessoas se perguntam. E eu lhes respondo, porque a sabedoria de Deus me capacita a te responder. Porque nós seremos deuses. Ele não quer só vencedores. Ele não quer só salvos que vão morar no céu, como dizem os crentes místicos, morar no céu, lindo céu, céu, céu. Ele quer mais do que isso. Ele fez uma história incrível. Incrível. Não dá para crer nela. Se olhar ela de cima, ela é brilhante. O fulgor, a glória dela, a beleza dessa história. Que coisa. Que coisa. Só os sábios entendem. Então, nós vemos os filhos de Deus, em Gênesis 11, descendo e mexendo na região do córtex cerebral para que os homens tenham idiomas. Então se criam não só 72 nações,
mais 72 dialetos, 72 idiomas, pelo menos. Aí continuamos fazendo a revisão de ontem para entender hoje e chegar aqui. No quarto dia, quando Deus desce em carne, quando o leão vira cordeiro, quando o Pai se torna filho, entre as criaturas e não mais como criador, eu quero que você imagine o seguinte. Jesus nasceu no ventre de Maria. E onde é que estavam os 72? Nos céus. Jesus tinha 12 anos fazendo escola no sistema, com 12 anos no sistema religioso. Quem não faz escola não presta para sair do sistema religioso. Aí sai defeituoso. Sai deformado, dando problema para todo mundo. Tem que fazer escola. Tem que fazer escola. Tema de amanhã. Jesus está ali, com 12 anos. E os filhos de Deus estão lá em cima. Pensando em como agir. Vendo o seu Criador como homem lá embaixo. Você nunca enxergou isso, né? Você está enxergando isso agora. Tudo vai mudar para você. É sabedoria. Um dia você dobrou o joelho e disse, Senhor, me dá sabedoria. Ele atendeu. Vê só. Aí ele estava com 29 anos e meio. 29 anos, começando o seu trabalho. Se apresentando e chamando seus discípulos. E os filhos de Deus estão ali. Olhando e acompanhando. Quando ele começa o seu trabalho, ele chama quem? 12. Diga comigo aí onde você estiver no seu dispositivo, assistindo pelo aplicativo, pela TV, onde for. 12. Se você dividir agora com uma calculadora, 72, está aqui, ó, calculadora, o computador do Accio. Você vai abrir aí no teu, eu vou abrir no meu. Calculadora. Eu vou colocar aqui o número 72 na calculadora. Ok. 72 na calculadora. Divida por 4. Sabe quanto vai dar? 18. Agora divida por 3. Pega 72 e divide por 3. 24. Com quantos anciões ele vai governar no milênio? 24. Lembra da discussão dos discípulos dizendo quem era o maior e quem seria o melhor e maior no reino dos céus? Aí Jesus disse que eles governariam se ele quisesse, com ele. 24 anciões. Por isso os ocultistas lá atrás, você vai ver em Ezequiel, capítulo 8 e outros capítulos tantos de ocultismo, 1 Reis 17, outras passagens, você vai ver 25 anciões voltados aos deuses. Porque os deuses estão sempre fazendo esse trabalho de adulteração das coisas do Criador. Fazem histórias idênticas. Eles mesmos criaram histórias idênticas. Porque eles escutaram o Criador falar que ele desceria, como diz no livro História da Criação do Universo, e no próprio Gênesis, quando ele disse o descendente da mulher vai pisar a serpente, eles escutaram isso e entenderam. Isaías dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós, nós plural, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Todas essas palavras eles escutaram. E eles começaram a não só influenciar as línguas, os idiomas, em Gênesis 11, não só começaram a fazer as características, e aqui uma grande revelação, porque existem negros, porque existem pardos, porque existem caucasianos, porque existem japoneses, orientais, chineses, porque as pessoas têm características como as quais conhecemos, porque foi exatamente nesse momento de Gênesis 11, quando eles desceram, que mexeram no córtex cerebral do homem, eles não só mexeram criando idiomas,
mas também adulteraram o DNA do homem. E cada filho de Deus, não bastasse uma estrela que ele tinha para ele, não bastassem os arcanjos que têm os planetas próximos à Terra para eles, em homenagem a eles, com os nomes deles, onde até inclusive eles habitam, alguns deles. Não bastassem isso, não bastasse eles dominarem os tempos, cada filho de Deus domina 5 dias do ano, do calendário lunar 360. Não bastasse tudo isso, eles ainda, quando receberam autorização de descer e confundir as línguas dos homens, eles foram ali e adulteraram o DNA para que as pessoas se parecessem com eles. E daí pode ter acontecido também a adulteração dos tipos sanguíneos, das formações de tipos sanguíneos, que o homem até hoje, pela ciência, não explica por que AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo, A. Por quê? Por que olhinhos puxados? Por que olhos recessivos? Por que castanho? Por que negros? Por que pardos? Por que brancos? Tudo isso aconteceu ali quando os filhos de Deus escolheram para si, de acordo com a imagem e semelhança deles, de acordo com a aparência genética de DNA deles. Eles adulteraram para que esses homens, essas civilizações, essas nações se parecessem com eles. Onde cada povo na Terra hoje, mesmo com muitas mudanças depois de milênios, se parecem com eles e carregam toda essa herança genética, toda essa herança ideológica, filosófica, cultural e idiomática. Que coisa estupenda. Que coisa maravilhosa. Que revelação. Voltemos lá, avancemos onde estávamos. Jesus, o Deus em carne, está com 29 anos. Ele vai começar o seu trabalho. E ele chama 12. Porque esses 12, mais os 12 da primeira vara Israel, casa de Israel, e agora, tipologicamente, poeticamente, casa de Judá, os de baixo, os derradeiros que serão primeiros, os gentios, os não-judeus, agora são chamados como segunda vara e representado por 12, porque a cidade tem 12 portas, porque a cidade tem 12, porque a cidade tem 24, porque o seu reino, que é o Shabá, o descanso, onde ele vai reinar, vão ter 24 homens de 24 distritos, 12 de Israel e 12 da igreja governando com ele. Isso sem falar que 12 vezes 12 é 144 mil, o número tipológico dos salvos na grande tribulação, relativos aos judeus que ouvirão a mensagem da lei de Moisés e dos profetas representados por Elias, o profeta do fogo. Que coisa gloriosa, como tudo se encaixa, que coisa gostosa. Eu fico aqui delirando com tanta visão, tanta coisa de Deus. Isso é tão glorioso, meus irmãos. Só os sábios estão felizes. Como a gente fica feliz quando se alimenta bem. Então Deus está ali. E 12 mais 12 é 24. Mas por que o 24? Porque lá no ocultismo, o 25, um número a mais, é o número que se escolhe. O 13, um número a mais do 12, é o número que se escolhe. O 11, um número a menos do 12, é o número que se escolhe. Mas tem mais do que isso. Tem mais do que isso para ti. Nós vamos chegar daqui a pouco em Apocalipse 12, quando o dragão, a antiga serpente, que é o lado mal de Deus que criva os homens, que sai dele todo o reino das trevas, aquele que faz bênção, maldição, luz e trevas, aquele que é bom para o bom, mal para o mal. Quando Deus, em Apocalipse 12, vem com sua cauda, vem como a serpente antiga, não a serpente levantada no Gólgota, no Calvário, para salvar os homens. A serpente peçonhenta, antiga, venenosa, da ciência do mal. O dragão, ser mitológico que não existe, vem e passa a cauda nas estrelas. Estrelas. Diz a Escritura que Deus chama as estrelas pelo seu nome, ou seja, os 72 filhos de Deus, que tem 72 nomes. Veja meu vídeo, Santos Católicos e Filhos de Deus. E agora, as estrelas em homenagem a ele. Olhe para o céu, veja as estrelas. Você vai ver estrelas posicionadas em homenagem aos seus filhos.
Por isso que tudo será feito novo, novo céu, nova terra, tudo novo. E agora as estrelas que ele vai colocar no céu são em homenagem a mim, em homenagem a você. Os novos planetas que ele vai formar, o céu vai se enrolar como um papel. O céu vai se enrolar como um papel. Ele vai fazer novos céus, ele vai fazer nova terra, novos planetas, novas estrelas. E as estrelas serão em homenagem a você e a mim. Mas antes disso, o dragão está ali com a cauda. E o dragão passa a cauda e derruba a terça parte das estrelas. Essa terça parte das estrelas são esses 72 filhos de Deus que diz os principados, isto é, os autores, os príncipes, os criadores das 72 nações que eu já supracitei, já ensinei. Esses 72 filhos de Deus estão presos nas regiões celestes, como diz Efésios 6, que ninguém explica. E eles estão ali. E quando eles estão ali, todo o lado mal traz eles para a terra na segunda metade da grande tribulação, depois de 1260 dias de paz e segurança da falsa paz, falsa segurança do ecumenismo, da ONU religiosa, da ONU política, de Apocalipse 17, Apocalipse 18, Apocalipse 17, 17, da hegemonia falsa, do antimessias, que em breve falarei para vocês como será, como se dará, como sempre tem ensinado, mais revelações adiante. Escute, escute. Você aguenta mais aí? Quanto é 1/3 de 72? 24. 24 filhos de Deus que estão presos vão descer à terra como serpentes, como escorpiões, para devorar os homens. 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Então, grande tribulação como nunca houve na terra, onde tudo que você tem não vai valer mais nada. E quando eu cantava, eu falo, você não ouve. Eu ajunto, você espalha. Eu te chamo, você não tem tempo. Aí você vai querer ter tempo. Aí você vai querer dar tudo que você tem para ouvir uma palavra que hoje você não dá valor. O dragão vai passar a cauda. 24 filhos de Deus virão à terra para fazer destruição. E desses 24, 4 estão presos no rio Eufrates. Mas antes de chegarmos lá, voltemos. Jesus está com 29 anos. Jesus está com 29 anos na terra. E os filhos de Deus estão olhando o Criador como criatura, como filho dos homens. Eles estão olhando e acompanhando. Quem é que Jesus escolhe? 12. Para completar os 24, com as 12 tribos de Israel, e agora os 12 que representam aquilo que ele chama da eclésia, de judeus e não judeus. Mas ele também chama em Lucas 10 o mistério dos 72 discípulos. De acordo com Lucas 10, o único que os cita, Jesus os designou e enviou aos pares numa missão. Na tradição ocidental, são discípulos. Na oriental, são apóstolos. Esse texto foi adulterado em algumas traduções para 70. Será que estão querendo esconder alguma coisa? Mas nos textos alexandrinos, que são maioria, o número é 72. Primeiro, leia o que diz Lucas 10, versículo 1 e versículo 17. Deus, em carne, Jesus Cristo, designa 72 e envia 2 em 2. Para ir para onde? Para ir para onde? Para as nações, todas as cidades e lugares. Olhe para cá. Segundo os teólogos, e eu cito eles agora para pegá-los no seu próprio
no seu próprio entendimento. Segundo a teologia, existem duas comitivas. A primeira comitiva é uma comitiva menor de 12. E a segunda comitiva é uma comitiva maior de 72. Ele está chamando agora a comitiva maior para ir por todas as nações. E veja por que ele chama 72. Obviamente, porque existem 72 nações conforme Gênesis 10. Obviamente, porque ele tem 72 filhos que criaram as 72 nações e os 72 idiomas. E agora ele, como Deus em carne. Por isso que Jesus não é filho de Deus, porque se Jesus fosse filho de Deus, como vocês trinitários acreditam, Jesus seria o primeiro filho e teríamos mais 72, ou Jesus seria o último filho, seria o 73º. Ele é filho porque ele se tornou filho como criatura entre os homens. Mas ele é o Deus dos filhos, ele é o criador dos filhos. E esse, Yahshua, ele está em carne e ele chama 72 pessoas, homens e mulheres, para serem apóstolos, viajantes, para irem às nações, às cidades vizinhas, anunciando o seu reino que estava chegando. Ele está dando uma lição, ele está refazendo o retrabalho, ele está restaurando as coisas que os seus filhos não fizeram, que os seus filhos deixaram de fazer ou fizeram mal. As coisas erradas, as coisas que eles desvirtuaram, as coisas que eles desencaminharam, o Senhor está endireitando. O Senhor está tirando o torto para o orto. Orto em grego significa direito, reto. Ele está tirando o torto para o orto. Ele está endireitando o caminho e as veredas. Ele está restaurando todas as coisas, chamando 72. E nós vamos ler em João 6,66 o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12. Veja, quando diz muitos, não fala o número que deixou ele. Mas logo em seguida, por inferência, entendemos que os 72 abandonaram ele. Por isso, nós temos o entendimento que todos os pregadores cristãos falam, ensinadores, que os 72 abandonaram ele. Então ele diz aos 12, os que ficaram, a comitiva menor ficou, a comitiva maior foi-se embora. Vocês 12 da comitiva menor não querem ir com eles? Aí Pedro diz, só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus, o enviado de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi. Os 12? Todavia, ainda que a comitiva maior de 72 me abandonaram, e vocês 12 da comitiva menor ficaram, um de vocês é um diabo. Olha quanta revelação aqui. Se prepare e se segure aí. Primeiro, Jesus está dizendo que Judas não é o diabo. Jesus está dizendo que ele é um diabo. O próprio Deus em carne está revelando para vocês o que significa diabo. Ele está revelando que o diabo não é um ser, mas é uma personificação do mal. É quando um homem escolhe o mal. Quando um homem faz o mal, ele faz o diabo. Veja meu vídeo, Deus é o diabo. Que grande revelação sobre Judas. Ele é um diabo, ou seja, por um momento ele escolheu fazer o mal. Ele foi tomado pelo mal, pelo lado mal que também vem de Deus, para cumprir aquilo que é óbvio. Ai de nós, se Judas não o tivesse traído, nós não seríamos alcançados, não seríamos salvos. Escute mais revelações ainda. Veja, os 12 ficaram. Um é o diabo. É um diabo. Um diabo. Está tomado pelo mal, não pelo um ser, mas pela prática do mal, pela visão do mal, pela maldade. Desses 12, da comitiva menor, um é um diabo. E a comitiva maior voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Grande revelação.
Ninguém sabe explicar isso. Eu era criança, eu fui adolescente, e eu escutava os homens gritarem em uma pecinha dessa chamada microfone e dizerem: os 72 abandonaram ele. Vá na Google agora e coloque algum estudo sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Pois aí, estudando, de repente me veio: agora entendi, Senhor, por que os 72 te abandonaram. Porque eles ainda não estavam presos. E eles se sentiram provocados. Quando eles viram que o Deus em carne escolhia 72 para enviar de nação em nação, para pregar o reino dele, desfazendo toda a idolatria, todo o paganismo, toda a maldade que eles ensinaram às nações. Quando eles viram o ide se cumprindo, eles ficaram desesperados. E assim como eles possuíram Pedro quando este deu legalidade, assim como eles possuíram Judas quando este teve que dar legalidade para que pudéssemos ser salvos, assim também eles tomaram os 72 e fizeram com que os 72 abandonassem Jesus por um tempo. Só que esses 72 abandonam Jesus porque viram que a palavra de Jesus era muito dura. Eles se sentiram injustiçados. Nós fomos nas cidades vizinhas, nós fomos de 2 em 2, nós passamos dias e dias ensinando, falando, explicando, anunciando que o reino, o evangelho do reino está aí, que o Salvador, o Messias prometido pelos profetas está aqui. E quando eles viram que eles voltaram ter com Jesus, que eles viram que Jesus recebeu eles não com gratidão, não com honrarias, dizendo está aqui, esta, não. Recebeu eles com uma dura palavra. Eles se sentiram injustiçados. E quando eles deram legalidade pela injustiça, os filhos de Deus, cada filho de Deus, entra dentro de um discípulo daquele, de um talmidim daquele, de um apóstolo daquele, de uma apóstola daquela, porque tem mulheres juntos, vocês já vão ver a lista, e faz com que eles abandonem Jesus. E se você acha que minha conjectura é errada, porque tudo para você na Bíblia Sagrada tem que estar escrito, porque a tua cabecinha é pequenininha igual a teologia, então eu vou te dizer uma coisa. Eu quero que você me explique. Como pode 72 discípulos e discípulas abandonarem o mestre de uma vez só? Não é impossível? E é isso que eu disse e me reportei. Quando criança eu escutava isso. E já quando criança e adolescente eu pensava, é normal as pessoas nos abandonarem. Aqui não é que muitos me abandonam e sempre vão me abandonar. Pessoas próximas, longe, que nem sei a história, histórico, não sei. Eles sempre vão abandonar. Mas até eu, que sou tão pecador, tão falho, tão pequeno, até eu estou melhor que Paulo e melhor que Jesus. Porque embora muitos me abandonem, mas não ao ponto de abandonar 72, não ao ponto de na cruz só ter a mãe, a tia e 2 primos, só a família. O que é que ele está nos mostrando? Uma grande revelação. Não é coincidência ser 72 discípulos, 72 nações, 72 filhos. Nessa história provocativa, que só com visão panorâmica você consegue discernir, os 72 abandonaram ele, porque os seus filhos, os gênios da humanidade, os deuses, entraram no coração, na consciência daqueles discípulos e fizeram com que eles abandonassem. E é nesse momento que ele vê os filhos dele descerem metafisicamente, tomarem o coração daqueles 72, homens e mulheres, e abandonarem ele, que ele se sente muito triste, ainda mais por estar em carne. Que ele pergunta, vocês não querem ir juntos também? Imagine a alegria dele, quando Pedro olha para ele e diz, não tem para onde a gente ir. Tu és aquele que saiu das alturas, da macroconsciência,
e se tornou como nós, microconsciência corporificado nessa carne, nessa matéria limitada. Nós sabemos de onde você veio e quem você é. E não temos para onde ir, a não ser continuar com você. Por isso que nessa hora, Jesus abre um sorriso e diz: ah, quem te revelou isso, Pedro? Ah, que coisa gostosa de ouvir. Ao ver que os 72 o abandonavam por mais uma obra, mais uma atitude contra ele, dos seus próprios filhos, invejados, enciumados contra nós. Que revelação! Você pode entender isso? Quantos podem entender isso? Quantos podem se manifestar comentando? Que revelação! Escute. Só que ele só estava começando o seu trabalho. 31, 32 anos. Isso deve ter acontecido com 32 anos. Quando chega a sua idade no ápice, no zênite do Deus em carne, 33 anos. Então, meus irmãos, é nesse momento que ele vai morrer na cruz. Por mim e por você. E é nesse momento que ele vai prender os seus filhos e vai dizer: chega, basta, basta, basta de maldades que vocês fizeram aos homens. Eu sabia tudo que vocês fariam, mas eu também sabia que dentro do livre-arbítrio de vocês e dos homens, eu, o soberano, venceria vocês. E vou os reservar agora em cadeias, em escuridão, até o dia do juízo. Mas antes disso, eu quero fazer umas considerações extraordinárias com vocês. Revelações. Você sabe por que uma das primeiras traduções, para muitos, a primeira tradução da Bíblia que você tem nas mãos? Escute o que eu vou dizer. Chama-se Septuaginta. Sept é um prefixo do grego que significa nada mais, nada menos 7. Mas tem mais ainda. Ao traduzir a Vulgata, agora a versão em latim, Jerônimo escolheu 72 para colocar em Lucas 10. Ele não escolheu 70, ele escolheu 72. Mas tem mais ainda. A festa comemorando os 70 é conhecido como o Sinaxis dos 70 apóstolos. Na Igreja Ortodoxa da Rússia, ela é celebrada em 4 de janeiro. Cada um dos 70 tem ainda uma comemoração individual espalhada por todo o ano litúrgico. Lembre-se que eu falei ontem no primeiro vídeo, na primeira parte, que a Igreja Ortodoxa está sempre relacionada aos fatos da Antártica, relacionada aos fatos dos filhos de Deus, dos achados dos escritos, dos profetas que receberam inspiração dos filhos de Deus, das aparições alienígenas. A Igreja Ortodoxa tem muito relacionamento, e a Rússia tem muito relacionamento com os alienígenas e com tudo isso, e você vai começar a ver isso daqui para frente. Escute, eu estou vaticinando. Você vai ver a Igreja Ortodoxa e a Rússia de Vladimir Putin envolvida com a questão dos filhos de Deus e com a volta deles, com as aparições deles em breve, principalmente na segunda metade da grande tribulação. Veja como tudo vai se encaixando perfeitamente. Temos mais ainda. Avancemos. Vamos mais adiante. Aqui você vê o nome que a Igreja Católica esconde, que o cristianismo e a teologia escondem, dos 72 que abandonaram Jesus. Na verdade, dentro desses 72, muitos não são confirmados.
Não há uma prova cabal de que sejam esses os 72, mas provavelmente são. E você vai ver aqui Filemon, Onésimo, Silas, Timão, Timóteo. Você vai ver que desses 72, muitos que andaram com Paulo depois, muitos que ajudaram Paulo depois, estavam ali com Jesus. Se sim, se não, se essa lista é fidedigna, se ela é totalmente digna, fiel, eu acredito que ela não é totalmente fiel, porque nós encontramos muitos dos 12 aqui repetidos, mas mesmo assim, ela nos aponta um caminho, ela nos aponta, nos direciona para um caminho onde a gente pode começar a entender como que todos esses 72 agiram, foram de dois em dois e depois acabaram abandonando Jesus. Veja que estava até Ágabo aqui, o profeta citado por Lucas em Atos. E antes que eu chegue em Atos 2, olhe para cá, mais revelação. Os 72 abandonaram Jesus. Imagine os 72 filhos de Deus aproveitando a legalidade do coração deles, entristecidos, injustiçados pela dura palavra que Jesus pregou. E podemos até entender que Jesus pregou uma dura mensagem para eles, ao invés de recebê-los com honrarias, justamente de propósito, para que eles fossem embora. Mas quando Jesus está na cruz, nenhum desses 72 vai na cruz. Nenhum deles. Nenhum deles. Todos o consideram criminoso. Todos não querem ser participantes, coparticipantes daquele que está como criminoso, recebendo a pena máxima de morte diante de todos no Calvário. Ah, meus irmãos, mas é nesse momento, quando Jesus morre, expira e desce, como diz Efésios 4, aquele que subiu o mesmo que desceu. Quando ele desce, o que é que ele faz? Ele encerra em cadeias, em prisões, como diz Judas 12, nós já vamos ler. Esses 72. E é nesse momento que ele restaura todas as coisas. E quando ele ressuscita, quando ele volta para os seus discípulos, os 72 que abandonaram ele ficam envergonhados. Os 72 ficam sabendo disso. E provavelmente, se não todos, escute, se não todos, se não for todos, quase todos, eu imagino, posso conjecturar, já que não há nenhuma prova, mas é livre a sabedoria. Daqueles 120 reunidos no cenáculo emprestado, estavam os 72. Daqueles 120, 72. 72 que o abandonaram. Agora livre dos filhos de Deus. Aqueles que criaram os idiomas. Aqueles que criaram as nações. Aqueles que ensinaram os homens a feitiçaria, o paganismo, a maldade. Agora, esses 72 estavam ali reunidos. Em Atos 2, a Umbanda fala em línguas, língua dos anjos. O pentecostalismo e o neopentecostalismo falam em línguas, a língua dos anjos. Os carismáticos falam em línguas, a língua dos anjos. Pois eu vos revelo hoje, conforme Gênesis 11, aqui está o antídoto. Essas são as línguas dos deuses. Todos os idiomas primitivos, todos os idiomas primários, todos os idiomas originais mais antigos são as línguas dos 72 deuses. Grande revelação. Assim como eu disse, os 72 apóstolos foram enviados como antídoto para a idolatria das 72 nações, para restaurar, para consertar o paganismo idólatra pregado para as 72 nações. Agora também, em Atos 2, vem o antídoto, vem a restauração através do Espírito, do Deus que se manifesta em Espírito,
de Gênesis 11, quando ele disse: eia, desçamos ali e confundamos os homens com a confusão das línguas dos deuses, dos filhos de Deus. Por isso, língua dos anjos, que disse Paulo, 1 Coríntios 13, ele sabia disso, para que todas as 72 nações possam entender o evangelho da graça e também o evangelho do reino. Ouso dizer que os 120 ali reunidos, com os 72 que o abandonaram e estavam ali agora livres da opressão dos deuses, falaram 70 idiomas diferentes e dialetos pelo Espírito Santo, Ruach Kadosh. Que glória! Considerações. No Salmo 89, versículo 6, encontramos: quem entre os filhos dos poderosos? Quem são esses? Filhos dos poderosos. Olha que lindo. Filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor. Eles são filhos. Eles são criaturas semelhantes. Mas eles não são o Senhor. Eles não têm o poder do Senhor. O Salmo 82 diz que nós somos deuses, porque somos filhos do Altíssimo. Nós ainda não somos o que havemos de ser, mas seremos, e por poesia podemos dizer que somos. Em Atos 14, do 11 ao 17, nós encontramos aqueles que aprenderam sobre Júpiter, inclusive o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazia para a entrada da porta touros e grinaldas, flores, porque a multidão toda pagã queria sacrificar em homenagem a Paulo, em homenagem aos apóstolos que estavam ali, fazendo sinais e maravilhas que eles ainda não entendiam. E é nesse momento, em Atos 14, que Paulo apresenta para eles o único Deus, o Deus verdadeiro, que diz Atos capítulo 17, o Deus desconhecido. Eles só conheceram a obra dos filhos de Deus, mas não conheciam a obra do Pai, o Criador dos filhos de Deus. E é esse mesmo trabalho evangelístico que nós hoje temos que fazer, meus irmãos. Ensinar o mundo que os filhos de Deus perverteram com ciúme de nós, com inveja de nós, criando as nações, reproduzindo histórias e mentiras, confundindo os povos, confundindo os homens com a mitologia grega, confundindo os homens com superstições, confundindo os homens no Egito, na Babilônia, na Suméria, na Sibéria, confundindo os homens no reino de Tiro, no próprio reino de Israel, fazendo com que os sacerdotes se envolvessem em feitiçaria, ocultismo, numerologia, astrologia. E hoje, meus irmãos, como Paulo em Atos 14, nós temos a missão árdua de ensinar às pessoas o Evangelho. O único Deus verdadeiro. Outra observação importante, o ensinamento de que anjos não podem se reproduzir, que, como eu falei na primeira parte do vídeo, a adulteração que fizeram em Mateus 22:30, quando as versões modernas omitem as palavras no céu e tentam enganar que anjos não têm sexo. Todos os anjos da Bíblia são machos e não possuem asas, e aqui estão todas as passagens. Toda vez que aparece um anjo na Bíblia, são machos. Anjo tem sexo, sim. Anjo tem nome com sexo, sim. Anjo não tem duas asinhas cobrindo os pés para santificar Deus, para criar uma imagem de um Deus vendável, comercial, um nome comercial, uma aparência comercial. E é isso que a Igreja Católica e as filhas protestantes fizeram, como faziam os gnósticos, criando o celibato, proibindo as alimentações e criando preceitos e santidades aparentes que não serviam para nada. Agora encontramos em Judas 6 a expressão: deixaram sua própria habitação, e aos anjos que não guardaram o seu principado. De que anjos ele está falando? Dos deuses, dos filhos de Deus, porque ele está falando em principados.
nos criadores das nações, nos príncipes das nações, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao... Olha quanta revelação aqui. Olha o que ele está dizendo, prisões eternas. Aí você diz, eterno é para sempre, não tem limite. Como eu ensino no vídeo, o inferno não existe. O inferno é por uma eternidade. Como eu ensino no vídeo, Seol, purgatório. Olha aqui a grande prova, a própria Bíblia se contradizendo para os teólogos. Veja o que está dizendo, prisões eternas. Só que daí diz em seguida, até. Como pode ser eterno se está escrito até? Como pode ser eterno se está escrito até? Até o juízo daquele grande dia, Judas 1,6. Ou seja, eternidade é um tempo muito grande para o homem. São muitos e muitos anos, provavelmente 1 milênio ou mais de 1 milênio. Eles estão presos, na verdade, há 2 milênios. Como diz Oséias 6,2, Oséias 6,3, há 2 milênios. Jesus morreu no 4º dia, quarta-feira, nós estamos na sexta-feira, prestes a começar o sábado milênio, e eles estão presos há 2 dias, e vão ficar presos mais um pouquinho. E só 1/3 deles, 24 filhos de Deus, é que vão descer à terra na segunda metade da grande tribulação para crivar os homens. E como é que eles vão retornar? Eles vão retornar do mesmo modo que vieram. 24 deles, desta vez, para os homens, como visitantes de outros planetas. Por isso que nunca se falou tanto em aliens. Toda vez que você escutar sobre aliens, sobre extraterrestres, extraterráqueos, lembre-se dos meus estudos. Lembre-se do que tenho ensinado vocês. Eles virão dessa vez de novo para tentar se reproduzir. Eles virão para avançar a tecnologia dos homens, para trazer a cura das doenças. Assim como eles ensinaram os homens muitas coisas. Tem como objetivo se vingar da prisão. Tem como objetivo pela inveja, motivados pela inveja. Eles não querem que nós tomemos o seu lugar, mas eles não conseguirão, como fala, por exemplo, Apocalipse 19. E antes que eu encerre, deixa eu falar mais uma revelação para ti, que um dia eu vou falar só sobre isso. Aquele anjo que descia e mexia as águas, todo ano, uma vez por ano, e quem entrasse primeiro era curado, era um filho de Deus que descia ali. Um filho de Deus da cura. Deus fez vários filhos com características diferentes, e alguns deles tinham poder de cura. Então a teologia é tão residual, tão lixo, tão inválida, tão pequena, tão sistemática, sabe? Tão apequenada, tão medíocre, que ela vai dizer que anjos não curam. E por mais que você encontre a teologia ou algum teólogo dizendo que algum anjo cura, eles nunca vão admitir que os filhos de Deus, alguns deles curam. E esse anjo descia e mexia as águas, e quem entrava era curado. E Jesus, o Criador dos filhos de Deus, antes de morrer, estava ali e curou um paralítico 38 anos. Não é uma cura psicossomática, é uma cura real, um sinal real para descrentes, perfeita, diante de todos. Um paralítico de 38 anos que não conseguiu entrar, nunca conseguia entrar. Tinha dificuldade para entrar nas águas movimentadas pelo anjo, pelo Filho de Deus. Veja que os filhos de Deus agiam na sociedade de uma forma extraordinária, de uma forma categórica, visível. Todos sabiam disso, mas o Senhor os encerrou em cadeias. Olha quanta revelação. E, infelizmente, nesse momento, muitos, estou vendo aqui, por causa da hora, nem esperaram terminar o estudo e estão deixando o vídeo. A audiência baixou bastante. É lamentável como as pessoas são ingratas, impacientes, que vem a grande tribulação. Julgamento dos deuses. Nós julgaremos, veja meu vídeo, eu tenho um vídeo sobre isso. A igreja julgará os deuses, a igreja julgará os anjos. Nós julgaremos os 72 filhos de Deus que estão presos. Eles estão presos há 2 dias, 72. E uma terça parte deles, 24, vai descer na grande tribulação. Aí quando Jesus vem com o assopro da sua boca, Jesus joga eles e destrói eles, aniquila eles no Geena. Mas na verdade ali tudo é tipológico.
a besta, o falso profeta, tudo isso tem um estudo muito vasto, de vídeos que eu já fiz, de vídeos que eu farei. Mas os 24 são encerrados em cadeia novamente, numa cadeia separada. E os outros, que não os 24, e os 24, todos eles vão se apresentar no dia do trono branco, Apocalipse 20, diante de nós. E nós, os salvos, vamos julgar os deuses que nos invejaram, que criaram as nações, que perturbaram os povos. E nós vamos ter voz para absolver eles ou para condená-los. Olha que coisa extraordinária. Como eu tenho ensinado vocês nos cursos Desmistificando e Sabedoria e Visão. Eles estão presos e serão julgados por nós. Que lindo! E até que chegamos no final, no ápice, no zênite de tudo. Seremos deuses. O porquê do crivo, sistema holograma, pseudoexistência. Por que sofremos tanto? Jesus mesmo disse em João 10, do 34 ao 37, não está escrito na Torá? Eu disse, sois deuses, pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas. Muitos vão falar assim como os mestres da lei, porque são da teologia pequenada, medíocre, pobre. Muitos dessa maldita teologia vão me chamar de blasfemador. Que quando eu digo que seremos deuses é uma blasfêmia, porque isso é coisa do esoterismo. Eles falaram o mesmo para Jesus, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Outra grande revelação, Apocalipse 22, 14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito ao quê? A árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ora, meus irmãos, eu tenho ensino para vocês, que assim como foi no Jardim do Éden, a saída do primeiro Adão, assim será o retorno de todos nós, através do segundo Adão, entrando novamente. Se uma serpente tirou o homem, se o lado mal de Deus pela serpente da ciência do mal tirou o homem do jardim, agora a serpente levantada no Gólgota, vai nos introduzir, vai nos colocar de novo no jardim, assim como foi, voltará a ser. Eu tenho um vídeo sobre isso, sobre o Jardim do Éden, como foi, voltará a ser. Escute, que lindo, 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 lindo. Nós voltaremos ao jardim. Lá no jardim nós tínhamos a árvore da ciência do bem e a árvore da ciência do mal. A ciência do bem o homem também não podia comer, porque se comesse nunca mais morreria. E ele diz em Apocalipse 19, Apocalipse 20, Apocalipse 21 e 22, que esta árvore está lá novamente. Essa árvore tem folhas que são saúde para as nações. Não mais 72 nações paganizadas, idólatras e longe do único e verdadeiro Deus revelado. Mas agora elas estarão próximas dele para todo sempre. E nós vamos poder comer dessa árvore, a árvore da vida. Mas o primeiro Adão não podia. Ora, pensem vocês sábios, pelo óbvio, se nós vamos poder ter direito, eu vou ter que anotar aqui, para que você entenda. Se nós vamos ter direito à árvore da vida e vamos poder entrar na cidade, no Jardim do Éden, pelas portas, se nós vamos poder voltar lá e comer dessa árvore, significa dizer que nós seremos como ele. 1 João 3:2 diz, amados, agora já somos filhos de Deus. Já somos, mas ainda não se manifestou. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 2 Pedro 1,4 diz, por intermédio destas,
Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem coparticipantes da natureza divina. Diz mais ainda 1 Coríntios 8, 5 e 6, porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, e entre parênteses encontramos, como há muitos deuses e muitos senhores. Veja que Paulo não anula a existência dos 72 filhos de Deus, mas ele diz, mas para nós que não somos idólatras, só tem um Pai, só tem um Deus, só tem um Senhor, um Salvador. E para encerrar, no zênite, Apocalipse 21, 7, quem vencer? Quem vencer? Ah, se o sistema religioso da cristandade, do cristianismo falido, pregasse isso para as pessoas. Herdará todas, herdará como filho, e filho de pai, filho de Deus é Deus também. Não como Deus, mas semelhante a ele. Nós não seremos adorados. Não distorça minhas palavras. Eu estou dizendo, nós seremos os novos filhos de Deus. Nós vamos herdar todas as coisas. Ele continuará sendo nosso Senhor do céu e da terra, Senhor de todas as coisas, da metafisicalidade e da fisicalidade. Mas nós, os que vencermos, seremos seus filhos. Ele diz, e eles serão meus filhos, meus filhos, meus filhos. E antes que eu encerre, olhe para cá. A hora se foi. Olhe para cá. Não vai dar tempo nem de conversar com vocês. Amanhã eu volto. Assista a primeira e a segunda parte quantas vezes for necessário até você entender. Nunca deixe desse programa. Cresça conosco. Seremos deuses. Nós vamos julgar os 72 primeiros filhos dele. Se absolvemos ou condenamos por toda a maldade que fizeram a nós. E agora nós seremos deuses. E ele é a luz de todas as coisas. E ele vai fazer estrelas e planetas em homenagem para nós agora. Não mais para os seus filhos que o traíram, que se rebelaram. Agora ele vai fazer planetas e estrelas para nós, em nossa homenagem. Ele vai fazer novas todas as coisas. Um mundo novo, um novo céu, uma nova terra, novos céus, novas estrelas, novos satélites, novos planetas, em homenagem a você, conforme o teu DNA, conforme a sua face, o seu jeito, sua linguagem, seu temperamento, sua história, suas obras. De acordo com suas obras, ele vai fazer um planeta só para você. Ele vai fazer uma estrela só para você. Ele vai fazer um universo todo. Ele vai desfazer esse universo holograma e ele vai fazer um universo todo só para você. Do teu jeito, com o seu jeito, com o meu jeito, com o jeito de todos aqueles que vencerem. Todos os vencedores ganharão homenagens, e viverão com ele para todos sempre. Ele vai poder fazer novas microconsciências, novas criaturas, novos mundos. E se ele resolver fazer novos mundos, nós não vamos poder cair, sucumbir como os primeiros caíram, tendo inveja deles. Afinal, nós sabemos o que passamos e o que sofremos nesse mundo tão crivado, tão mau, tão maligno, para poder chegar onde chegamos. Nós sabemos o que passamos para podermos ser o que seremos, para podermos vencer. Afinal, nós sabemos o que é um crivo. Esses filhos de Deus mimados, rebeldes, eles nunca souberam o que é um crivo, por isso nunca deram valor. Mas nós sabemos o que é um mundo difícil, um mundo holograma, de tantas injúrias, infâmias, injustiças, ingratidões, sofrimento, tribulações. Por isso nós vamos dar valor quando nós formos os novos deuses. E nós vamos estar com o Criador, o Deus de todos, os vencedores, os novos filhos dele. E como filhos dele, junto com ele, ele poderá criar novos mundos e novos seres. E aí?
Ele vai olhar para mim. Ele vai olhar para você. Ele vai olhar para mim. Ele vai olhar para você. E ele vai dizer: vem cá, Raquel. Vem cá. Ele vai te chamar pelo nome. Um novo nome. Aí ele vai chamar eu e você. E vai dizer assim para nós: vem, façamos esta nova criatura, essa nova criação, a nossa imagem e nossa semelhança. Ele pode criar novos mundos e novos seres. A minha imagem, a tua imagem, a minha semelhança, a tua semelhança. Ele vai chamar nós para participar de tudo isso. E nós vamos dar para ele o prazer que ele nunca teve, de ter filhos que ajudem ele na criação, que não tenham inveja das outras criações, mas que estejam com ele, que o alegrem, que saibam seu lugar, que deem valor aonde chegaram, como chegaram, por que chegaram. Que lindo! Por isso, esse crivo, por isso, tudo aqui é tão difícil, porque o que nos aguarda, nunca vimos, nunca ouvimos, nunca entendemos, nunca sentimos. O que nos aguarda é eternamente, é imensuravelmente glorioso. Não há palavras no vocabulário do homem para expressar o que nos espera. Boa noite. Eu falo, você não ouve. Eu ajudo, você espalha. Eu te chamo, você. Então, Rafael, é melhor chamar a nova. Laisse-moi vivre souvent dans mes relais, خدم فرو وخسنا نخاف وخوت بشام تفش لك لسافر تمخونها وتبقى Matemática de Deus, Deus não é invisível. Deus está lá ou está aí do lado? Olhe para o seu lado. É didática, não é sistema. Olhe para o seu lado. Deus está aí, não está? Então você vai fazer assim, ó. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Ele não está lá, ele está aqui. Tudo que eu faço para ti, eu faço para ele. Tudo que você está fazendo para mim, você está fazendo para ele. Vai ser lindo agora. Segura aí. Jesus. Volta aí. Gosto muito de você.
Agora sim, ó, nem judeu. Navegar nos teus filhos. Navegar nos teus filhos. Navegar nos teus filhos. Tem grande tribulação. Venha a tua igreja. Grande tribulação.